nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus dizia: a quem é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. No Evangelho de hoje, Jesus, ao falar da ação do reino de Deus, o compara a uma semente de mostarda e compara também a uma pequena porção de fermento colocada no meio da massa. E com isso, o Senhor nos faz compreender que a ação do seu reino, ela acontece de maneira discreta, é pequena, é quase imperceptível no seu início, mas que com o tempo ela é capaz de se desenvolver e gerar grandes transformações. Assim é a ação do reino de Deus. Pequena, discreta, imperceptível, mas que com o tempo gera muitas mudanças, gera muitas transformações. E essa é a ação santificadora do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós age desta maneira, desta forma. Na maioria das vezes, acontece de maneira discreta, sem grandes alardes. Acontece sim aquelas mudanças radicais, aquelas conversões radicais, mas na maioria das vezes o Espírito Santo vai agindo em nós de uma maneira gradual. São os pequenos movimentos do Espírito, às vezes imperceptíveis por nós, mas que são responsáveis por nos mudar por completo, por nos transformar por completo. Por isso nós jamais podemos nos esquecer que o crescimento na vida interior é esse processo gradual. Nós vamos crescendo aos poucos. A vida interior vai acontecendo na nossa vida de maneira gradual. Salvo, como eu disse, alguns processos de santificação que acontecem de maneira radical, grandiosa. Mas na maioria das vezes é no pouco, é no dia a dia, é por etapas. O bem cresce em nós aos poucos. E quando nós vamos perceber, já gerou uma grande modificação, uma grande mudança em nossa vida. Basta você observar a natureza, como Jesus disse aqui. A gente não consegue ver uma árvore crescer do dia para a noite. Não acontece assim. É gradual, ela vai crescendo. Mas quando você menos percebe, ela já está enorme, já está grande. É assim também a ação do Espírito Santo em nós. Deus conta com o tempo. Ele conhece a nossa fragilidade, conhece as nossas dificuldades, as nossas lutas, conhece a nossa vida. Mas a ação da graça, a ação do amor de Deus, ela é constante naquele que se deixa, naquele que se abre. E o Senhor vai modificando a nossa vida aos poucos, quando nós nos abrimos a Ele. E o Senhor nos fala aqui também, nesse Evangelho de hoje, que as aves do céu pousam nos ramos das sementes de mostarda que se tornou uma árvore. E a mesma coisa acontece com os filhos de Deus, quando nós procuramos ser fiéis. Muitos vão se refugiar também no amor de Deus que se manifesta na nossa vida. Seremos também lugar de encontro com Deus, lugar onde as pessoas podem também buscar essa presença de Deus. Da nossa parte, meus irmãos, cabe apenas perseverar, lutar diariamente, mesmo que sejam coisas pequenas, mas será aí, nos pequenos crescimentos, nos pequenos passos que nós damos diariamente, nas pequenas mudanças que nós vamos fazendo, nas pequenas correções que nós vamos fazendo, que nós vamos chegar à santidade. É assim que o reino de Deus age em nós. Deus sabe trabalhar com a nossa pequenez. E de pouquinho em pouquinho, de passo em passo, Deus forma grandes santos. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.